Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos reunidos hoje para adorar ao Senhor. E o nosso assunto não é esse que eu vou dizer agora, mas é importante. Nós temos que aprender muito com o cenário político atual. E a maior lição que eu tiro é: Senhor, me faz ter a mesma coragem e ousadia que os militantes têm pelos seus candidatos. É incrível como nesse cenário de política as pessoas são tão corajosas para defender os seus candidatos, mas para pregar Jesus, a gente não vê isso no dia a dia. Então lembre-se disso, quando você for defender o seu candidato, quer seja um, quer seja outro, e Jesus. Será que eu prego Jesus com essa mesma coragem? Porque eu vejo irmãos brigando por um candidato, mas você não vê a turma pregando Jesus com essa vontade. Isso só indica, irmãos, onde está o nosso coração. Não é verdade? Onde está o meu coração? Eu amo tanto a Jesus, obviamente eu amo mais a Jesus do que esses candidatos. Então pare para refletir nisso, se não é verdade. Essa é a lição que nós devemos tirar no meio de tudo isso que estamos vivendo. E por que eu falei disso agora? Não vamos falar de política. Mas a igreja cresce em situações difíceis. Estamos passando por situações difíceis. É hora da igreja crescer. E como é que a igreja cresce? Nós vimos em Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 13, que a igreja prega diante da perseguição. Já vimos isso. A igreja prega diante da perseguição. Olhe lá em Atos, capítulo 8, do verso 1 até o verso 4, nós vimos isso já em domingos passados. Atos 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja crescia, a igreja se expandia numa situação difícil. Estamos numa situação difícil? Excelente, momento de crescer. Crescimento pessoal. Eu amo mais a Jesus do que a ideologia, o sistema político que eu defendo. Então eu tenho que falar de Jesus com esse amor, com essa paixão que as pessoas falam da política. É simples. É muito prático isso, é muito óbvio. É muito óbvio. Se eu não estou vivendo dessa forma, algo está errado. Algo está errado na minha vida como crente de Jesus. Crescimento pessoal no meio desse cenário. E a igreja cresce como? Visto que eu tenho que amar mais a Jesus que essa turma que está aí querendo governar o país, eu vou pregar mais Jesus, de maneira mais animada e de modo mais ousado. E isso vai gerar crescimento para a igreja. A igreja cresce em situações difíceis. Não é a perseguição ali imposta por Saulo que nós estamos vivendo hoje. Não é. Mas, querendo ou não, existem fatores tentando destruir a igreja. E o foco da igreja. E o pensamento da igreja. Olhe, não se iluda. O próximo presidente não vai resolver o problema desse país. E não vai resolver o problema da igreja. E não vai melhorar nada. Não se iluda. Há quantos anos você vive nesse país? O que é que melhorou? O que é que piorou? Né? Se fizer um balanço, tá quase a mesma coisa. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas observe, entende? Essa não é a nossa luta. Não estou dizendo que você não deva votar, você vota aí. Depois a gente vai ter algumas aulas na escola dominical sobre questão de política e a Bíblia, em breve, quando terminar esse ciclo de aulas, e a gente vai tratar dessas questões. Mas não se iluda, não se encante. Foque na obra que o Senhor Jesus deixou para você. Vote no candidato que Deus, você entende, em oração, que é o que você deve votar, e acabou a história. Vimos também que a igreja, ela prega aos que estão distantes, nesse período de sofrimento. Então é muito interessante como o projeto se expandiu. Aqui nós estamos passando para a segunda etapa do projeto missionário de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu,
Qual foi a preocupação de Jesus? Foi a comunhão da igreja? Não. Ensinos errados na igreja? Não. Tudo isso é importante. Mas a preocupação de Jesus, quando ele subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, passou uns dias na terra, subiu ao céu, qual foi o principal que Jesus deixou? Vocês são minhas testemunhas. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês terão poder e vão pregar Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é o importante. Isso é a essência que Jesus deixa da igreja. A igreja é luz no meio das trevas. Luz significa o quê? Tem que brilhar. Como é que brilha? Proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com a própria vida, obviamente, com o seu testemunho de vida, e com a mensagem do evangelho verbalizada. Então, esse é o ministério da igreja, foi isso que Jesus deixou, é nisso que temos que nos ocupar. É tão simples que nós não nos ocupamos com o que é simples. A gente vai criando problema para prejudicar o que é fácil. Filipe foi à igreja levando o evangelho nas regiões da Samaria. E aqui é a segunda etapa do projeto missionário de Jesus. A primeira etapa foi de Atos 2 até o capítulo 7, evangelizando Jerusalém, mais de 6.000 convertidos ali, mas não enviaram missionários, não ouviram o que Jesus falou. Veio a perseguição de Saulo, aí toda a igreja foi ser obrigada, entre aspas, a ser missionário, porque a igreja teve que ir além ali das fronteiras para levar o evangelho em outras cidades. E aqui é destacado o ministério de Filipe, o diácono da igreja de Jerusalém. Olha o verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja como o evangelho traz alegria. Filipe pregando além das fronteiras para os samaritanos, que era um povo estranho aos judeus. Jesus já havia pregado para muitos samaritanos. Jesus se interessava por esse povo, não somente por Israel, mas pelos samaritanos também, e pregava o evangelho a eles. Filipe estava cumprindo o ministério que Jesus deixou. Não esqueça isso. A igreja é o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo. Então, o que é que a igreja tem que fazer na terra? O que Jesus deixou para a igreja fazer. Simples. Então, a igreja, nós somos uma extensão de Jesus Cristo. É nesse sentido que em João 14, 12 diz que nós faremos obras maiores do que as de Jesus. Como? Pregando o evangelho, fazendo discípulos. E assim estamos expandindo a igreja do Senhor Jesus. Filipe fez isso. E agora vemos para um terceiro momento, a terceira ideia, dentro do nosso texto, que diz exatamente que a igreja anuncia o evangelho verdadeiro. A igreja, além de ter que proclamar o evangelho, obviamente, isso é até lógico, ela tem que proclamar o evangelho verdadeiro. Isso, desde o Antigo Testamento, foi um problema. Na época do Senhor Jesus Cristo, também era um problema. Quando Jesus veio se tornar o Messias, encarnou, haviam muitas pessoas dizendo ser o Messias, então era um clamor, todo mundo queria ser, todo mundo não, mas muitos líderes queriam ser Messias naquele período. Hoje não mudou, tem muitos falsos apóstolos, falsos cristos na nossa época também, e se pergunta, qual é a igreja boa? O que é o evangelho? Até hoje se escreve livros sobre quem realmente era Jesus. Por quê? Porque as pessoas são confusas e se confundem. E tem os falsos mestres que confundem a cabeça dos outros. Graças a Deus, temos a Bíblia na nossa língua. Se você é um crente em Jesus, obviamente você lê sua Bíblia todo dia e você vai conhecendo quem é Jesus. Porque você, lendo sua Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender quem é Jesus. Quando você vem para a igreja, assiste a aula de escola dominical, ouve a pregação, você conecta as coisas. E aí você entende, estou no caminho certo, estou no lugar certo, é isso que eu tenho que fazer. Olha, nós podemos ser crentes de longa data, irmãos aí com anos de conversão, mas sempre vão ter momentos, vales, ou de sofrimento, ou de dificuldades, que a nossa fé é abalada. Isso acontece com todos nós.
E nós somos tão sensíveis e frágeis que nós começamos a questionar tudo o que aprendemos sobre Jesus e a Bíblia. Vocês sabiam disso? Acontece com todo crente, ou quase todo crente. E não, se aconteceu com você, não acho que é falta de fé, não. É porque nós somos assim, pecadores. Mas é nesses momentos, quando estamos no sofrimento, no vale, e começamos a duvidar, rapaz, quem é esse Jesus mesmo que eu dediquei minha vida toda? É aí que você volta para a Bíblia e volta a ler. E aí o Espírito Santo ilumina, e você diz, é isso mesmo. Essa é a verdade mesmo. Isso acontece na nossa vida. Então, nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. E hoje, não diferente de outras épocas, mas por conta das mídias, está cada vez mais acessível o falso evangelho. Muitas mensagens no YouTube, na rádio, em muitos lugares. E você tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que você não deve ouvir, né? Tem muitas mensagens boas, mas olha, multiplique por 10 ou 100 as mensagens ruins que você escuta sobre o evangelho. O número das igrejas poluídas e corrompidas é imensamente maior do que o número das igrejas que pregam a Bíblia. Não duvide disso, certo? Basta você fazer uma pesquisa, quantas igrejas tem em Fortaleza e quantas igrejas realmente pregam a Bíblia em Fortaleza, mais ou menos por cima, você vai perceber que o número é ínfimo, é muito baixo o número de igrejas conservadoras que prega a Bíblia como a Bíblia é. Por isso, você tem que ler sua Bíblia para conhecer, não conhecer, mas se aperfeiçoar neste evangelho verdadeiro. Por que estamos dizendo isso? Porque naquela época de expansão da igreja, começaram a surgir, já haviam, na verdade, falsos ensinos. Olha Atos 8:9. Atos 8:9 diz, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão era poderoso, lá em Samaria. Ele era o poder de Deus, ele era o grande poder. Havia algo de divino naquele homem, segundo os samaritanos. E Filipe foi pregar exatamente lá, né, para esse homem. Alguns relatos de pais da igreja sobre Simão, o grande poder. Justino Marte, nativo de Samaria, nasceu lá. Ele conta que Simão ali vivia e mais tarde mudou-se para Roma, onde continuou os seus altos enganos, né? Então diz que ele continuou enganando lá em Roma, segundo Justino Marte, tempo depois desse evento aqui. Já Irineu, outro dos pais da igreja, registra que viajou com a ex-escrava chamada Helena, a qual dizia ser uma encarnação do pensamento. Helena se dizia ser uma encarnação do pensamento, assim como Simão. Então, essa encarnação do pensamento era o poder gnóstico. Havia uma seita, uma religião chamada de mistério, naquela época, chamada gnosticismo, onde eles prezavam por um conhecimento obscuro, só tinham os escolhidos ali, esse determinado conhecimento, um pensamento, digamos assim. A palavra gnosis ou gnosco, que é o verbo, é um termo grego para conhecimento, para o saber, e era uma seita mística que girava em torno desse entendimento aqui. Ela foi depois aperfeiçoada, digamos assim, onde a ideia de ter um corpo era algo ruim e o espírito era bom, então tinha que machucar o corpo para o espírito se libertar, e surgiram várias filosofias gregas em cima disso. Hipólito, outro, né, que escrevia contra as heresias da época, conta que Simão perdeu uma disputa contra Pedro, uma disputa teológica contra Pedro. E, por fim, conta-se a história de que Simão pediu para ser enterrado vivo. Simão aqui, o mágico, pediu para ser enterrado vivo. E conta-se a história, são relatos, não estão na Bíblia, obviamente, são da história da igreja, e conta-se a história de que ele foi enterrado vivo. E ele disse que em 3 dias ressuscitaria. E ele ainda está enterrado morto agora, né? Ficou enterrado morto, não mais vivo. A gente não sabe se isso é plenamente verdade, mas os pais da igreja registraram
essas histórias sobre Simão. Essa expressão, o grande poder, é a ideia de um ente gnóstico, é um Deus gnóstico. Então, Simão se colocava como Deus. Isso aqui é muito claro. E o fato dele fazer magia, a palavra magia aqui é feitiçaria mesmo. Isso é fazer bruxaria mesmo. E o povo acreditava. E o povo seguia tudo que João colocava ali. Os gnósticos do século II diziam que Simão realmente ele era alguém divino. Agora, textos dos gnósticos, autores gnósticos do século II. Mas olha, isso não deve nos assustar. Isso realmente existia. É muito provável que ele tenha feito certas mágicas, feitiçarias, e que o povo tinha medo e acreditava. Às vezes os missionários trazem relatos das tribos indígenas, onde lá o feiticeiro da tribo fez coisas incríveis, mágicas e bruxarias ali, e eles ficaram, a tribo ficou aterrorizada. E acontece mesmo, não é para a gente duvidar, acontece. Nós temos textos no Antigo Testamento que nos mostram que estas coisas acontecem. Obviamente, não é o poder de Deus, né? É do maligno, é de Satanás e dos seus anjos, mas acontece. Isso não deve nos deslumbrar, porque o Senhor, nosso Deus, é muito mais poderoso, e isso só acontece porque Deus tem um plano, e ele quis que acontecesse, deixou que Satanás e seus anjos atuassem em certa medida, para que o nome de Deus fosse glorificado. Lá em Deuteronômio 13, é um texto muito importante que nós vamos ler, que nos mostra como essas coisas aconteciam desde o Antigo Testamento. E quando você ouvir falar, né, de um bruxo, um feiticeiro, ou alguém que fez algo nesse sentido, é isso mesmo. Mas não quer dizer que esse é o caminho. O sobrenatural não aponta necessariamente o caminho correto. O caminho correto é o Senhor que se revela na Bíblia Sagrada. Olha Deuteronômio 13, verso 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Chega um apóstolo desses agora, da modernidade, chega para você, faz um sinal, um milagre, algo sobrenatural, e diz, agora vamos adorar o Senhor desta forma, uma forma errada, que não é bíblica, que não é da maneira correta. Você vai? É por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter o conhecimento da Escritura para saber julgar o que aquela pessoa está fazendo. Até porque nós entendemos que certos dons passaram. O amor não passou, a esperança e a fé não, mas outros dons sobrenaturais passaram. A gente sabe que Deus opera milagres, nós oramos, podemos pedir que Deus cure, mas isso não é o dom da cura. O dom da cura é quando a pessoa chegava e dizia, levanta e anda. A pessoa não orava a Deus para curar alguém, a pessoa só ordenava, esse é o dom da cura. Então, entendemos que isso passou. Então, vamos ter cuidado com apóstolos, com proeminentes pastores que fazem esses tipos de sinais e têm um ensino errado. Claramente, o ensino errado aqui, em Deuteronômio 13, vamos seguir outros deuses. Teologia da prosperidade nos aponta outros deuses. Que deuses? O Deus prosperidade, o Deus riqueza. Né? Nós não medimos a bênção de Deus sobre nós, a salvação que recebemos de Jesus, pela nossa riqueza. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, é uma bênção de Deus, teu recurso, teu alimento, mas a quantidade é outra história. Então, temos que ter esse entendimento. Existem falsos profetas que sonham e que fazem sinais poderosos e que não são de Deus. E que nós temos que ter a mente muito bem treinada na Bíblia Sagrada para rejeitar estes. No verso 4 diz, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou
da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Se Israel ainda hoje estivesse no governo como povo de Deus, na presente dispensação, muitos apóstolos seriam mortos. Se Israel pegasse, Mossad vinha, brincadeira, eu acho que isso não quer acontecer, mas, digamos, naquela época eram mortos esses falsos profetas ou sonhadores que ensinavam a doutrina diferente da do Senhor. E para completar isso, Êxodo 7, verso 11, lembra da história dos magos lá do Egito? Chegou Arão, jogou o cajado de Arão virou uma serpente, e aí o que é que os magos fizeram? A mesma coisa. Né? Eles também transformaram cajados em serpentes. Êxodo 7, 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Ou seja, Deus ganhou no final, porque as serpentes ali, que de Arão, devorou as serpentes dos magos lá do Egito. Mas o importante aqui é que, assim como Simão, né, esse grande poder, um precursor ali, gnóstico, um feiticeiro mesmo, um mágico, ele realizava sinais poderosos, mas estava errado. Mas muitos o ouviam. Chega lá Filipe e prega o evangelho verdadeiro. Isso lembra muito quando os missionários chegaram em Juazeiro do Norte. Um ano depois, Sr. Eduardo McLean chegou, um ano depois que o padre Cícero havia morrido. Ou seja, na efervescência da idolatria. Quem vai em Juazeiro, naquela Romaria dos Finados, período lá de novembro, você vê como a idolatria é terrível. E é interessante, um dado, especulação geográfica e econômica da cidade, acreditava-se, na época, que tem a Praça Padre Cícero, que é a praça central da cidade, que não é no fim da cidade hoje, que dali para o horto onde ficava a estátua, o Juazeiro do Norte ia crescer, porque a estátua estava para lá. Não cresceu para lá. Cresceu para o outro lado, o lado do Seminário Batista do Cariri. E a pobreza cresceu para o lado da estátua do Padre Cícero. É um negócio incrível. Né? Você olha isso, você fica... E todo o país ou localidade onde o índice de idolatria, essas imagens é alto, né? Você vê que o índice de pobreza também é muito alto. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Que a idolatria, obviamente, não vem de Deus, e é terrível, mesmo quando existem supostos milagres ou sinais ali incríveis. Então, assim como os americanos, imagina você na década de 30, 1936, você estava lá na América do Norte, um país próspero, dólar, vida boa. Você vai para Juazeiro do Norte em 1936, para levar pedrada, levar esterco na cara, ser maltratado. Isso não tem sentido. Realmente não tem sentido. É loucura para os homens, né? Mas para Deus é sabedoria. E foi por conta desses missionários que nós temos a nossa igreja aqui, que nós ouvimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não do Sr. Eduardo McLean, mas de outros missionários que falaram para outros, e o evangelho chegou até nós. Então, Filipe, um diácono, chegou lá como missionário, pregou o evangelho ali, e o que foi que aconteceu no verso 11, Atos 8, 11? Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Aqui falando de ainda Simão, né? Então, pregar o evangelho com um mágico ali seria muito difícil. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, mesmo tendo Simão, esse grande mágico, mesmo havendo muito engano ali em Samaria, Filipe foi. Por que Filipe foi para Samaria? Ele lembrou de Atos 1:8. Obviamente, é isso que Jesus mandou, eu vou fazer. E ele foi. Acho que não foi o único, outros foram com ele também, mas ele, como líder na igreja, diácono, se destacou, pregando, muitas pessoas ouviram. E o que é que ele evangelizava? A mensagem clara de Jesus, o evangelho do reino e o nome de Jesus. Simples, ele não inventou muita coisa.
E mesmo com os poderes de Simão, muitos se converteram e já iam sendo batizados. Naquela época, o batismo era instantâneo, como eu falei na nossa sala de escola dominical, porque não era vantagem para ninguém ser crente naquele período. Era um motivo de ser perseguido por judeus, por romanos, pela própria família, ser desprezado. Então, quem queria ser crente? Então, quando alguém se convertia, realmente é porque era uma conversão honesta e sincera. Então, era logo batizado. Os samaritanos, eles deram crédito a Filipe, eles creram. Já havia na cultura dos samaritanos uma expectativa messiânica, provavelmente porque eles tinham uma relação muito próxima com os judeus desde tempos antigos. Lá em João 4,25, na fala da mulher samaritana, olha o que nós ouvimos. João 4,25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eles também esperavam o Messias. Outra vez eu falei que existe um Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, que foram copiados por escribas samaritanos. É chamado Pentateuco samaritano. Existe, que é igual ao dos judeus, não tem diferença. É a mesma coisa, só que foi da família deles, e não da família dos judeus. Eles tinham uma expectativa messiânica também. Eles aguardavam um Salvador também. Só que talvez eles esperassem um Salvador samaritano. O fato é que, quando Filipe vai e prega, obviamente porque Deus já havia determinado tudo, muitos samaritanos se convertem, lembrando que Jesus já deixou samaritanos convertidos no ministério dele, e agora outros samaritanos estão aqui se convertendo. E no verso 13, olha que grande vitória. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o fato de Simão ter crido e ter acompanhado, de ter sido batizado, ele creu e foi logo batizado. Interessante que ninguém foi questionar Simão em todo o programa doutrinário dele. Porque o fato dele dizer que creu, então ele foi logo batizado ali e ficou de perto acompanhando Filipe na pregação do evangelho ali. A gente sabe, no próximo texto, no outro domingo, vamos estudar isso, que Simão se interessou muito pelos poderes de Filipe e até quis comprar estes poderes. A gente vai ver isso no próximo domingo, mas até aqui onde nós sabemos, ele professou a fé no Senhor Jesus Cristo e ele foi batizado. E você imagina o impacto do batismo desse homem para aquela sociedade de samaritanos. Não é verdade? Muitos que seguiam Simão começaram a se questionar. Vixe, se Simão está errado, então quem está certo agora? E provavelmente penderam para a fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja cresce em situações bem difíceis. Perseguição, todos fugindo. Nós vimos que muitos ficaram na pobreza, nesta fuga. Nós vimos que muitos fraquejaram na fé, nesse período de fuga. Mas Deus deu muitas bênçãos aqui. Muitas conversões de samaritanos e pensamos nós que a conversão deste líder, deste feiticeiro ao Senhor Jesus Cristo, trouxe muita glória a Deus. A igreja cresce em situações bem difíceis. Em um certo sentido, passamos também por situações difíceis, e nós, como igreja, temos que crescer. Nós podemos ter uma perspectiva negativa, nos vitimizar, nos acomodar, ficarmos, às vezes, passivos demais, e deixarmos de crescer. Olhar só para as nossas situações, nossos problemas, e não proclamarmos o evangelho do Senhor Jesus. Mas lembre-se disso. Quando você tiver dificuldades, situações, problemas mesmo na vida, esta é a hora de crescer. Porque nenhum problema vem se o Senhor não estiver administrando. A não ser que eu, como pecador, esteja, pelos meus pecados, trazendo o problema para mim. Não é o caso. Mas quando vem esses problemas, é momento de crescer, é momento de buscar Deus, é momento de pregar o evangelho, é momento de eu me avaliar e saber o que Deus quer de mim, como Deus quer que eu melhore, porque certamente é o que Deus quer, que eu cresça na graça e no conhecimento de Jesus para glorificar o nome de Deus na terra. Não pense que o problema tem a ver com você, embora seja seu um problema ou dificuldade. Não, aquilo é para que você glorifique a Deus de alguma forma.
A igreja foi perseguida, Filipe fugiu. Vamos ver depois que Filipe certamente era casado aqui, não fala da esposa de Filipe, ele era casado. Não fala que ele tinha pelo menos 2 filhas pequenas aqui, mas ele tinha. E ele foge para Cesareia, depois do evento de evangelizar o etíope eunuco, que lá em Atos, mais para frente, vai dizer que ele tinha 4 filhas donzelas, prontas para o casamento. Então aqui ele tinha pelo menos 2, né, fazendo as contagens de anos até o outro momento lá em Cesareia. Então, esse homem passou por dificuldades? Sim, mas pregou o evangelho e plantou uma igreja lá em Cesareia. Vamos orar a Deus para que nós, como igreja, congregação e igreja, cada indivíduo, cresçamos na graça do Senhor no meio das dificuldades. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque a tua palavra nos anima e nos motiva para que no meio das perseguições, situações difíceis, estejamos, ó Deus, glorificando o teu nome, pregando o evangelho em fidelidade, servindo ao Senhor. Nos capacita para que estejamos vencendo, Senhor Deus, nossos pecados, pensamentos inúteis, coisas que nos impedem de investir nossa vida e tempo na obra do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.